E assim, Valdir, a gente queria saber realmente de você um pouco, né? E, e também um pouco desse contato, né? Como foi esse contato com a missão integral? Acho que seria bem interessante para a gente iniciar o nosso encontro aqui. Então, obrigado. Gente, eu tô tentando botar a tela, todos vocês na tela aqui, para ter alguma sensação de gente, né? E de relacionalidade, né? Porque a gente acaba, de repente, muito distante, né? Muito distante uns dos outros nesse período todo. É verdade. Então, estou tentando aqui, acho que estou apanhando um pouco para ver se eu consigo botar todo mundo nessa tela. Bom, tem uma, eu vou contar, vou começar com uma história, né? Eu sou, eu sou filho de descendentes alemães. E isso também significa luterano, né? É, em muitos casos, né? E quando eu eu estou tentando lembrar aqui, né? Tem que tentar lembrar essa história, mas foi no começo de 1972. Nossa, faz tempo, hein, gente? É, Começo de 1972, a gente tinha conhecido o que era a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, né? E aí é, a gente soube que ia ter um curso de formação, como a BIU fazia, né? No norte da Argentina, numa pequena cidade chamada Villa Maria, né? É, então, eu tinha um contato, tinha um pastor que estava em Porto Alegre. Eu sei que ele me ajudou e ele me deu $500, né? E eu entrei no ônibus e fui, né? Fui para Buenos Aires. De lá peguei um trem para Vila Maria. Eu me lembro que no caminho eu tinha um dicionáriozinho, daquele dicionário de bolso, né, que eu tentava pegar alguma palavra em espanhol para ver se eu entendia, tentando me preparar para esse espanhol, para esse espaguês. A viagem foi longa, né, porque eu saí de Joinville, Santa Catarina, até Buenos Aires de ônibus, e cheguei em Buenos Aires. Eles disseram: não, tem que pegar um trem aqui para Vila Maria, e não tinha lugar no trem, então eu viajei no chão do trem. E porque eu fui para esse curso, que era um curso onde eu conheci René Padilha, onde eu conheci Samuel Escobar. Tinha também um outro professor de Regent College, Ward Glass, que estava lá. E esse foi a minha primeira exposição assim a, a um negócio que a gente chama de missão integral, né? Porque eu sou de um transfundo pietista, né? Alemão pietista, quer dizer, as pessoas que me evangelizaram, elas vieram da Alemanha, e as pessoas que me evangelizaram, elas tinham um fundo pietista. E você sabe, o fundo pietista tem uma devocionalidade, o fundo pietista tem uma visão da Bíblia, né, em termos de aplicação da vivência da fé, tem uma ênfase na comunidade, né? E aí, quando né, fui fazer esse curso com o René Padilha, com o Samuel Escobar, e eu já tinha conhecido um pouco da BU, eu comecei a perceber algumas coisas que diz, aqui tem um outro jeito de olhar a Bíblia, né? Aqui tem um outro jeito de olhar a Bíblia. Por quê? Por que que eu digo isso? Porque, por um lado, eu tinha uma visão muito literalista da Bíblia, né? Como, digamos, de uma tradição pietista. Mas, na época, eu já estava estudando numa escola de teologia que era liberal.
né? E o liberalismo europeu, nesse caso europeu, ele estuda o método histórico crítico. Então, você tinha essas duas coisas, o método histórico crítico, que não trabalha o texto necessariamente com essa reverência pietista, né? Mas que tenta fazer análise histórico, geográfico, né, de como que o texto surgiu, para ver se realmente era de Jesus, se não era de Jesus. E eu vivi esses dois mundos. Ao encontrar esse contexto da comunidade internacional de estudantes evangélicos, e depois da fraternidade, eu disse, mas aqui tem um outro jeito de estudar a Bíblia. O que quer dizer isso? Né? É um jeito de estudar a Bíblia onde você leva a Bíblia a sério, né? Você considera a autoridade da Bíblia, onde você tenta estudar a Bíblia no seu contexto, né? Então, a importância de você entender geografia e história, né? Então, isso diz, mas então não precisa necessariamente usar esse método histórico crítico, que ele é um método muito desconstrutivista, né? E a terceira coisa foi dizer, não, mas peraí, aqui ainda eles leem, aqui tem um jeito de ler a Bíblia que conversa com a realidade, que conversa com a realidade. Isso diz, caramba, então esse é o negócio, assim, você lê a Bíblia dentro de uma perspectiva de palavra, uma palavra que vem de Deus, você tenta entender ela dentro do contexto onde essa palavra surgiu, mas você também olha para o contexto onde você vive. E você tenta fazer uma conversa, né, entre o texto e o contexto daquela época e o contexto de hoje. Então, isso para mim foi uma coisa assim, muito importante que marcou a minha vida, mas eu já vou, André, não se preocupe, eu vou terminar essa história, um problema de velho que conta muita história, né? Mas uma outra... Fique à vontade, fique à Não, vontade. uma outra coisa que eu fui, que para mim era essa coisa de que me impactava muito por exemplo, Samuel Escobar vinha, na época ele morava na Argentina, ele vinha para as conferências que ele dava, para aquelas conversas, ele trazia livros, um montão de livros, era uma bibliografia, era um troço assim, né? Que eu ficava muito, caramba, tia, esse pessoal estuda esse troço, mas também uma outra coisa que era dizer, puxa, eles procuram entender o contexto que a gente vive. Só que aí eu comecei a olhar alguns livros, né? Eles trouxeram alguns livros, comecei a adquirir alguns livros, mas a gente vivia na ditadura militar. Naquela época, nós estávamos em 1972, né? E, desculpe, muitas vezes o pietista é muito ingênuo, né? Mas aí você diz, puxa, mas espera aí, você vai... e aí eu fui sendo, né, educado para isso, mas cuidado, você não vai poder entrar com esse livro no Brasil. Digo, não, então, por quê? Não, porque se a Polícia Federal vai te pegar com esses livros, você vai ter problema, né? Cristianismo e política, né? Coisa que hoje a gente diria natural, né? Assim, mas assim, então, eu me lembro de ter tem livro que eu rasguei a capa, né? Rasguei a capa. Teve texto que eu coloquei dentro da meia, né? Alguma coisa assim, porque quando eu cheguei no Brasil, eu disse, pô, se a Polícia Federal, né, me revistar e pegar os livros, né, eu preciso dar um jeito de entrar com essas coisas no Brasil, né? Não aconteceu nada, os caras. Eu estava de ônibus, né? Pobre, de ônibus, os caras nem, né, não tinha nada de Polícia Federal para abrir as minhas malas e revistar as minhas meias. Né? Mas essa coisa de que você vive numa realidade, num contexto que precisa ser entendido, e a forma como que você entende e lê essa realidade, nem todo mundo gosta. Né? Então, essa foi... você perguntou um pouco da minha história, acho que foi um dos meus primeiros contatos, não foi o meu primeiro, mas foi um dos primeiros contatos com os pais da teologia da missão integral e um dos primeiros contatos com
com uma outra leitura da realidade e um dos primeiros contatos com a América Latina, porque esse encontro tinha, né, estudantes de vários países da América Latina. E uma América Latina que, na época, vivia muito sob o império ditatorial, né? Então, essa foi um pouco a minha escola, e aí eu voltei para o Brasil para estudar teologia, mas, de alguma forma, nunca mais fui o mesmo, né? Então, quando eu voltei para São Leopoldo, onde eu estudei teologia, um dos caras que era mais assim de esquerda, ele disse, cara, o Valdir foi mordido por uma mosca, né? Porque ele percebeu que eu tinha, de alguma forma, descoberta novos jeitos, né, de viver a fé, de ler a Bíblia, de olhar para a realidade. Isso faz parte da minha história, e vocês não tinham nascido coisa nenhuma, né? André, não sei se essa história serve como introdução aí. Tá ótimo, tá ótimo. tá, e assim, Valdir, como o nosso grupo, né, sempre instigar a leitura, né, e o livro abordado, né, que será o Deus da Justiça, a Justiça de Deus, né, e o senhor como editor, né, e como escritor também do capítulo 1, o capítulo 2 e a conclusão, aí a gente queria que o senhor fizesse uma espécie de panorama para a gente. Não fecha não, que eu ainda vou aí. A gente queria que o senhor fizesse uma espécie de panorama para a gente com relação ao livro, né? O porquê do livro, por que surgiu o livro, por que essa temática, né? E qual seria a contribuição para a gente hoje, né? Para que a gente possa ser instigado, né? A estar lendo e estar no grupo, né? Estudando. E a questão também dos autores também, que eu achei muito massa, essa escolha também, né? Do pessoal, né? Pois é, André, você tá botando várias coisas aí, né? Mas eu posso. Não, tudo bem, tudo bem. Não, eu posso acho que novamente. não, tudo bem, mas a primeira coisa que eu queria dizer realmente é celebrar o fato de vocês estarem se encontrando para ler. Gente, isso aí é muito importante, né? Como eu falei antes, os meus primeiros encontros com o pessoal da Fraternidade Teológica Latino-Americana me impactaram pela academia, pelo estudo. A Fraternidade Teológica, ela gestou um novo jeito de fazer teologia, porque ela era muito mais uma teologia, como é que diz o Juan Mackay, né? Tem uma expressão. Juan Mackay foi um norte-americano que viveu na América Latina, e ele falava que a gente não faz a teologia da sacada, né? A gente faz teologia do caminho, né? Quer dizer, você não faz teologia pé no chão, né? Isso, você não faz a expressão que ele usava é a teologia do caminho, você não faz a teologia da sacada de cima para baixo, né? É claro que depois aí, né, teve nas comunidades eclesiais de base, né, a teologia da enxada, mas essa coisa de que você faz teologia em contato com a realidade enquanto você caminha, mas essa não é uma teologia burra, né? Ela é uma teologia no bom sentido, inteligente, ela é uma teologia fundamentada, ela é uma teologia que tem uma dimensão racional acadêmica importante isso, né? Então, eu me lembro que quando eu ia para esses encontros, porque, desculpe, uma palavra antes, eu sempre falo que a minha educação foi muito furreba, né? Assim, eu nasci numa família, digamos, classe média baixa, escola pública, depois você vai estudando onde consegue, né, uma escola grátis, tá? Então, assim, até que eu entrei em São Leopoldo, na Faculdade de Teologia, eu tinha tido uma educação muito, não acadêmica, como eu falo, muito, furreba mesmo, né? Um pouco daqui, um pouco dali, mas não muito, né? Então, mas a faculdade de teologia que eu fiz, ela já era uma teologia acadêmica, né? Mas eu me lembro que quando eu voltava de alguns dos encontros com esses caras, né, Samuel Escobar, Ney Padilha, Peter Savage, Pedro Arana, tá? Eu voltava louco, cara, porque eu dizia, cara, esses caras, como é que eles dão conta de ler esse negócio tudo? Como é que eles dão conta de estudar? Como é que eles sabem isso? Como é que eles conseguem escrever?
né? Aí, as primeiras vezes que... acho que eu lembro a primeira vez que eles pediram para eu escrever um paper, né? Para eu escrever um negócio, também foi muito furreba, né? Mas eles me abraçaram, né? Eles me geraram espaço para mim e me confrontaram com um jeito de fazer teologia que era sólido, que era pé no chão e que era relacional, né? Ou seja, os caras apresentavam os trabalhos dele, né? Assim, era isso mesmo, quer dizer, o que você tem aí, Samuel? Você preparou? Aí o Samuel vai e lê. E aí os caras caem de pau, né? Mas era essa teologia da comunidade, né? Então, ela é uma teologia bem formada, ela é uma teologia enraizada e ela é uma teologia comunitária. Então, eu acho que para nós, quando né, vocês estavam falando antes da crítica à missão integral, muita dessa crítica é muito burra, desculpe, né, porque ela não sabe dessa história e, inclusive, desse nível acadêmico. E o fato de ser acadêmico não significa que seja descontextualizado. E o fato de ser acadêmico não significa que seja abstrato, mas seja relacional, seja conversacional. E isso foi uma... eu acho que a gente precisa recuperar isso, né? A gente precisa recuperar isso, porque os tempos que nós vivemos, muitos dos que a gente quer trazer de volta, digamos, como uma teologia mais pura, neocalvinista, né, nesse sentido de uma doutrina, né, ela muitas vezes ela é abstrata e a teologia da missão integral tenta colocar isso dentro do contexto que nós vivemos. Agora, isso traz um desafio enorme, né? Porque você, de repente, você tem que ler a Bíblia, certo? Mas você tem que ler os pais da igreja, você tem que ler os teólogos, mas você também tem que ler o contexto, você tem que ler a realidade, você tem que ler o tempo que você vive, né? A história que você vive, né? E isso dá muito trabalho. Então, assim, desculpe, gente, teologia de missão integral dá trabalho para cacete, né? E só ressaltando, Valdir, que assim, os pioneiros, né? Eu não sei se todos, mas a maioria são doutores, né? São pessoas com doutorado fora, né? As Padilha, se não me engano, os Sim. Cobar, né? Então são pessoas que têm uma bagagem sólida de conhecimento, né? E que não é de gente que não sabe, né? E alguns deles, André, por exemplo, Samuel Escobar mesmo, Samuel Escobar fez a tese dele na Espanha, e ele trabalhou mais na área pedagógica, Paulo Freire, mas assim, ele fez a tese dele enquanto ele já estava no ministério, né? Então isso é uma outra coisa, muito dessa teologia da missão integral, digamos, ela não é uma teologia simplesmente de gabinete, ela não é uma teologia acadêmica, ela é uma teologia que, de alguma forma, vai dialogando com a realidade e com o ministério, né? De novo, isso aí é complicado, porque é mais fácil, né, você só fazer um doutorado abstrato, né? De biblioteca, né? Então, eu acho que essa é uma outra, essa conversa entre ministério, realidade e academia, né? Acho que é uma das coisas muito, muito importantes, né? Então, isso, assim, só para dizer para vocês que bom que vocês estão lendo, né? E lendo em conjunto e compartilhando as leituras, porque a gente aprende muito desse compartilhamento das leituras que a gente faz, né? Aí a outra pergunta que você tinha, aliás, esse você nem tinha feito a Não, pergunta, né? mas foi muito importante. Foi muito importante. Essa história eu acho muito massa. Inclusive, já vi também o senhor comentando sobre isso em outros vídeos, né? E com relação ao livro, né? O livro que a gente vai trabalhar, né? Esse panorama do porquê, né? Do livro, essa temática, né? Que é uma temática muito importante, né? Hoje em dia, né? Ainda é importante, né? Sim.
Então, assim, como é que surgiu essa ideia do livro, juntar esse pessoal todo, né? Porque tem o Carlinho, né? Tem a Ruth, né? Tem o Howard, né? O Segura, que inclusive tem um livro dele muito bom, que é Espiritualidade, né? Para que serve a espiritualidade, o Howard Segura. Então, assim, o porquê desse livro, né? Esse pessoal, como é que juntou esse pessoal para fazer essa ideia? Pois é, André, tu sabe que é interessante porque claro, aliás, acho que a semente mesmo foi o pessoal pediu para eu fazer uma conferência sobre a justiça e eu comecei que é basicamente o segundo capítulo do livro, e eu comecei a trabalhar esse tema e eu comecei a dizer, caramba, tem coisa aí, né? Tem coisa aí, né? Eu acho que essa é uma das coisas na teologia que sempre de novo surge, né? Tem coisa aí, né? Mas eu acho que quando eu comecei a juntar isso daí, porque assim, juntar um livro assim no Brasil também é complicado, porque assim, não tem dinheiro, né? Assim, tu vai, ninguém bota aí né, uns verdinhos na mesa e diz, escreve aí, né? Você vai juntando daqui, dali, tentando, né? Mas a gente não tinha noção, eu pessoalmente diria, a gente não tinha noção da importância desse livro, que, para mim, cresceu na pandemia. Né? Então, quando eu estava até anotando aqui, né, tentando colocar como que você entra nisso, né, nesse tema da justiça, eu acho que assim a pandemia, e alguns, claro, que estudaram esse negócio, disseram para nós que as pragas revelam a realidade, né? A pandemia nos ajudou a ver a realidade que nós vivemos. E a realidade que nós vivemos, e, aliás, além disso, a pandemia agudiza a realidade. Né? E, para mim, dois dos grandes temas que a pandemia revelou para nós foi o fato de que a gente ainda vive numa sociedade com profundas desigualdades, né? E a segunda coisa é que a gente precisa reaprender a se relacionar com a natureza, porque se a gente continua nesse caminho, a gente está desmatando para fabricar caixão para a gente e para as próximas gerações. Né? Então, assim, para mim, foram essas duas grandes coisas, dizendo, cara, a desigualdade continua, nós precisamos reconfigurar o nosso comportamento social, as nossas políticas, na relação com uns com os outros e na relação com a realidade na qual nós vivemos. Então, e para dentro desse universo, se você não tem uma abordagem de justiça, né, você não vai conseguir ir adiante. Porque sem a justiça, você não reorganiza a vida e a sociedade para a convivência e para a sobrevivência. Né? Então, digamos assim, o resultado da pandemia é o que nós estamos vendo, é a fome. Né? Eu me lembro de uma conversa que a gente tinha com o pessoal de Manaus, na efervescência lá, da crise de Manaus, aí, de repente, a pessoa diz para nós, agora o nosso problema não é tanto mais o Covid, é a fome. As pessoas têm fome, as pessoas não têm comida. Né? Então, assim, nós estamos vivendo essa realidade da fome, do desemprego, da crise da moradia. Né? Então, assim, nós temos um problema profundo de injustiça social, política, econômica. Né? E nós temos estruturas de poder que basicamente estão legislando para o seu próprio benefício. Né? Que, de alguma forma, desculpe, o atual presidente da Câmara, né, da Câmara dos Deputados Federais, é um expert.
em né, votações que pautam o próprio benefício e asseguram esses benefícios para o futuro. Né? E nesse universo, nós precisamos retomar a questão da justiça. E ela geralmente ela não é o tema da primeira hora, né? Esses dias eu estava falando para um pessoal, eu estava dizendo, olha, historicamente as pandemias elas nos desorganizam profundamente, né? Mas a sociedade ela tem uma resiliência onde ela é capaz de se reorganizar e reencontrar os caminhos, né? Mas nesse processo de se reorganizar e encontrar os caminhos, quem mais sofre são os pobres, são as crianças, são as mulheres, né? Porque a sociedade se reorganiza de cima para baixo. Ela não se reorganiza de baixo para cima, ela se reorganiza de cima para baixo. Então, nós estamos, e a pandemia mostrou isso também, nós estamos vivendo uma profunda crise de Estado, não só de governo, mas de Estado e não só no Brasil. Não é? Onde nós estamos experimentando a desconstrução do Estado do bem-estar social, que foi construído por décadas, e que alguns dos países da Europa são o melhor exemplo de convivência coletiva mais justa, né? Então, nós estamos vivendo uma desconstrução profunda dessa realidade. E como eu disse antes, quando a sociedade procura se reorganizar, a tendência é que ela se reorganiza ditatorialmente, né? Pelo estreitamento dos fóruns decisórios, e ela se reorganiza de cima para baixo. Então, nesse sentido, o livro sobre justiça, ele quer ser uma denúncia. Ele precisa ser uma denúncia. Ele precisa ser um chamado para que a gente não esqueça aqueles que Deus colocou diante de nós, que são os órfãos, né? Que são as viúvas e que são os peregrinos, que são os pequenos, né? Que são os enfermos. Então eu acho que é por isso, nesse momento, nós precisamos falar sobre justiça na sociedade, porque ainda que nós não possamos, como igrejas, falar da justiça dissociado da compaixão, porque nesse momento a compaixão é uma necessidade premente de sobrevivência, é fome, né? Mas o cristão nunca trabalha a compaixão sem que ela consiga ver a inter-relação entre compaixão e justiça. O segundo motivo, eu acho que por esse livro, por causa da igreja, né? Por causa assim, por causa da igreja, esse é um negócio meio, não é abstrato, né? Mas o que é essa igreja? Bom, em parte, essa igreja somos nós mesmos, né? Quer dizer, eu sou da época onde a gente era um grupo muito mais minoritário, né? Da época onde a gente sonhava, né, com uma igreja grande, né? Teve a palestra do Caio Fábio no Congresso Brasileiro de Evangelização, a evangelização do Brasil nessa geração, né? Em 1983, né? E de alguma forma vocês muito mais do que eu, né, são filhos dessa igreja que se expandiu, dessa igreja que cresceu, né? Mas eu acho que, de novo, essa pandemia revelou uma igreja que ela está extremamente focada em si mesma, uma igreja que se tornou muito mais performática do que profética, né? E uma igreja que busca caminhos corporativistas que a beneficiem no seu acesso ao poder e os seus recursos. Então, eu vejo, olha, muito da nossa igreja mediática, né? Assim, que a gente percebe na sociedade brasileira, é essa igreja. Então, é por isso que
a gente precisa voltar a falar sobre a questão da justiça, porque a igreja está esquecendo, às vezes porque não foi formada para isso, às vezes porque é incômodo, né? Por isso que o primeiro capítulo do livro fala um pouco sobre isso, né? Todo o evangelho para todos, né? Todo o evangelho para todas as pessoas, né? E que esse é um slogan, por assim dizer, de Lausanne, mas que pensando na forma de como que eu introduzo esse assunto para dentro das nossas igrejas, eu pensei, bom, eu acho que uma das formas de entender, de introduzir esse assunto é dizer, olha, se nós queremos ser uma igreja do Evangelho, se nós queremos ser uma igreja que segue a Jesus, o Jesus dos Evangelhos, então nós precisamos gestar, né, uma evangelização, um evangelho todo, e não só pedaços desse evangelho para todas as pessoas, né? E termino o livro, que é o último capítulo, falando sobre as 5 marcas da missão. Porque essas 5 marcas da missão vão nos dar a ideia, né, de uma missão que não apenas trabalha a questão da alma, né, mas que também trabalha a questão da possessão, que trabalha a questão da enfermidade, que trabalha a questão do abandono, que trabalha a questão da solidão, que trabalha a questão da violência, né? E essas 5 marcas que eu busquei aí da tradição anglicana, né, ajudam a gente a caminhar nessa direção. Quem sabe até aí, André, e daí a gente pode ir para o próximo passo, como vocês quiserem. Pronto, vamos lá. Assim, a nossa intenção é até as 21h30. Não sei se o senhor está ok. Esse horário, não sei se dá certo. Até 21h30. Desde que não passe disso. Pronto. Então, pronto. 21h30 a gente encerra. Derruba todo mundo. Então, assim, a gente pode passar para as perguntas, né? Eu acredito que tem algumas perguntas que podem requerer mais algum tempo, né? Para responder. Aí, assim, o pessoal que quer perguntar, faz uma perguntinha no máximo 1 minuto, né? Faz 1 minuto, né? Para poder dar tempo dos outros perguntarem, né? Então, o pessoal pode fazer a pergunta, né? Quem coloca na fila aí, acho que a Renata colocou, né? Foi a primeira, Renata? Foi a primeira pessoa? Sou a primeira. Pronto. Se alguém mais quiser perguntar. Aí só uma sugestão, aliás, um desafio para o senhor, Valdir. No final, próximo, quando estiver acabando, o senhor nos indicasse 3 livros com conteúdos que tenham se ligado com a missão integral, para a gente colocar na nossa agenda aí do próximo ano, né, de leitura. Né, 3 indicações. A gente quer um desafio aí para o senhor colocar para a gente no final. Aí vamos lá, Renata, pode perguntar. Boa noite mais uma vez, Valdir. É um prazer lhe receber, né, que a gente está iniciando essa leitura. O livro é massa. E o primeiro capítulo, ele já nos traz, né, essa ideia de que a justiça ela é central, né, e precisa ser objeto contínuo de oração da igreja. E aí, mais na frente, o senhor vai falar com relação à questão da sustentabilidade, né, que a gente tende a ignorar o outro, e eu acredito que o outro também é a natureza, né? A gente tende a ignorar também a natureza. E aí, eu queria perguntar, né, na sua visão, como é que a missão integral ela pode, de forma prática, né, contribuir para que a gente volte ou para que a gente se converta, né, a entender a natureza como esse outro que é ignorado, né, que precisa ser objeto contínuo de oração por justiça, né, justiça climática, justiça pela questão da sustentabilidade do modo geral, né, e aí falando sustentabilidade, questão da fome, desigualdade social, que também está incluído, se a gente for ver nessa visão mais complexa, né, de que é socioambiental, né, que a gente entende a natureza como também fazendo parte da gente, a gente fazendo parte dela, e as relações sociais que estão incluídas. E aí eu vejo que talvez falte muito isso na formação dos nossos teólogos, pastores, enfim, né? Como é que a gente pode, na missão integral,
sugerir formas práticas para que a gente veja isso como realmente uma necessidade, né? Renata, você vive aonde, Renata? Eu sou de Olinda, Recife. Você é de Olinda, Recife, né? Só para eu ter uma ideia, assim, né, de quem Sim, alguns de Congresso vocês Nacional do falaram Vinho. Olinda, eu acho que uma das... Inclusive, tem um livro novo sobre missão integral saindo aí nas próximas semanas, viu, André? Esse daí é o próximo. Então, não, o último capítulo, eu falo um pouco sobre isso. Já vou anotar. Não, acho que é importante a gente entender isso. A missão integral não é um pacote fechado, né? A missão integral, ela é uma, Pura verdade. ela é um caminho aberto. Então, se a gente olha para a missão integral, digamos assim, a gente olha para a história da missão integral, eu acho que a gente precisa dizer, olha, tem coisas aí que a gente não percebeu, tem coisas que a gente não viu, tem coisas que a gente não priorizou, né? Eu né, esse tempo escrevi no portal da Ultimato, dizendo que a missão integral não é tão integral assim, né? Porque nada do que a gente faz é integral realmente, né? A gente se aproxima, né? Então, eu diria assim que na história da missão integral, toda a questão do meio ambiente não foi suficientemente olhado, né? Por quê? Em parte porque não estava na agenda na época, né? Quando às vezes o pessoal, né, fala assim, mas historicamente, eu digo sim, historicamente as duas grandes coisas que a missão integral estava assim preocupada eram os regimes ditatoriais e a pobreza, porque a gente vivia na América Latina índices absurdos de pobreza, né? Dentro de configurações ditatoriais, né? Então, assim, a visão mundial, a fraternidade acabou tendo, nesse sentido, um leque, né? Que era um leque que relacionava com o seu tempo, mas que, ao mesmo também tinha as suas limitações, né? E que uma das coisas boas é que a boa teologia ela vai se ampliando e se convertendo, né? Ela vai se ampliando na medida em que ela se coloca diante da complexidade da realidade que a gente vive, né? E ela vai se convertendo na medida em que ela vai escutando de novo aquilo que Deus está falando, escutando a comunidade, né, para dizer, olha, eu acho que aqui a gente errou, aqui a gente não deu fôlego suficiente, né? Então, assim, para mim, a boa teologia é aquela que sabe dizer errei. A boa teologia, inclusive, é aquela que sabe dizer não sei, né? Vamos ver junto isso. Então, assim, acho que isso faz parte um pouco digamos assim, até do processo hermenêutico, né? De como que você vai pensando e articulando, dando linguagem para a tua fé, né? Eu falo isso até para dizer, olha, hoje a missão integral ela tem que priorizar a questão do meio ambiente e da sustentabilidade, né? E a gente começa isso, não tem a ver aqui com tempo, né? Mas uma das coisas fundamentais é que nós precisamos uma teologia do meio ambiente, nós precisamos uma teologia da sustentabilidade. Nós não temos, né? Nós somos todos eles é um exagero, né? Mas nós somos filhos de uma teologia que foi absorvida pela mentalidade e pela prática do progresso e do consumo. E essa prática, né, de uma sociedade capitalista do progresso, né, que precisa, né, vamos avançar, e do consumo, ela marcou
a nossa própria vivência eclesial, ela marcou a vivência missional, né? Também nós queríamos conquistar espaço, também nós queríamos conquistar, né? Assim como a sociedade, digamos, moderna, iluminista, né, da sociedade industrial, ela quis conquistar. Então, nós precisamos fazer uma nova reconfiguração teológica, que não parte do princípio do progresso e do consumo, que não parte do princípio de que, entre aspas, né, o homem foi chamado para conquistar a natureza e fazer uso dela para a sua sobrevivência, né? Que é um discurso clássico, né? Mas que nós fomos chamados como comunidade para viver com a natureza de tal forma que essa vivência seja o mais harmônica possível e o mais respeitosa possível, ao mesmo tempo em que ela nos forneça os nutrientes suficientes para a nossa sobrevivência, é uma tarefa enorme que nós temos, e que são vocês, né? São as novas gerações que vão ter que trabalhar isso daí. E, inclusive, eu diria que o que eu tenho trabalhado como teologia da criação já não é mais suficiente para aquilo que vocês precisam trabalhar. Porque vocês precisam trabalhar uma teologia da criação que incorpora toda a complexidade, né? Que nós estamos vivendo nesse momento, né? Né? Onde, de repente, você diz, puxa, a Amazônia atualmente está produzindo mais gás carbônico. Que é isso? Né? Ou seja, tem muita coisa aí que a gente precisa trabalhar, né? Então, eu diria para o futuro, teses, né, de mestrado, de doutorado, estudos, a gente vai ter que mergulhar de novo numa... que eu, na minha linguagem, né, numa teologia da criação, numa teologia da sustentabilidade, numa teologia do cuidado. E que isso digamos, fazer isso como um testemunho para a sociedade civil. Ou seja, a teologia, ela precisa aprender a conversar com a sociedade civil, né? E que nessa conversa da sociedade civil, ela tem algo muito importante a contribuir, e que é justamente essa sustentabilidade, esse cuidado, né? Que tem a ver com uma dimensão da transcendência, né? E dizer que bom que a gente tem essa dimensão da transcendência, porque senão nós estamos só ralados com os nossos grileiros e os nossos desmatadores. Nós precisamos mais do que isso, né? E, para terminar, Renata, eu acho que o que já existe, né, ver a igreja muito envolvida, não nessa conversa com a sociedade civil, mas também em projetos, em ONGs, e alguns projetos pequenos, que sejam pequenos, né? Limpar o rio, né? Cuidar do lixo. Quer dizer, porque eu acho que essa é uma das coisas bonitas da fé cristã, é que o micro e o macro não se excluem. O micro e o macro se complementam, né? E a igreja, eu acho que ela é percebida na nossa sociedade, a igreja evangélica, pelo menos pela grande mídia, ela é percebida como uma igreja alienada, né? Como uma igreja que não tem essa preocupação. E eu acho que cabe a gente trazer para dentro da agenda das nossas igrejas, dos nossos encontros e da sociedade civil, essa necessidade de desenvolvermos essa consciência e essa prática. Academicamente, teologicamente, mas também eclesialmente, né? As igrejas como lugares, né, de cuidado, as igrejas como lugares seguros, a igreja como lugar, né, que cuida do meio ambiente e não destrói o meio ambiente, né? Então, acho que tem uma agenda importante pela frente que nós vamos precisar botar no menu da nossa tarefa teológica.
Nós temos o próximo, Jonathan, né? É o Jonathan. Jonathan. Bora lá, Jonathan, fica à vontade. Um minutinho aí. Boa noite. Estão me ouvindo aí? Tá. Valdir, prazer estar aqui com vocês. Eu tenho mais um pedido acho mais um conselho, pedir conselho. Eu acho que é mais essa ideia. Eu participei da ABU Fortaleza, Valdir, durante o meu período de Faculdade de Ciências Sociais, na UFC. Terminei ano passado. Estou mais no ciclo de ABP no momento, ciclo do Carlos Queiroz, do Eleazar, esposa dele, enfim, essa turma. Voltei para a minha cidade, cidade do interior do Ceará, Jucás, o nome, bem distante da capital, 407 quilômetros, uma coisa assim. É perto do Iguatu, né, João? Do lado do Iguatu. Do lado do Iguatu, conheço, no caso. E nesse percurso de conhecer a ABU, adentrar em todo o conteúdo, né, através de CF, IPL, enfim, toda a literatura, né, da ABU Editora, conhecer muita gente, assim, bacana, né? Eu me afastei da denominação que eu fazia parte, na época que eu cresci, que era uma denominação fundamentalista, né, a Batista Regular. Você deve conhecer isso no mundo aí brasileiro, né? Bem fundamentalista, eu saí, assim, fui para uma igreja mais que está trabalhando a missão integral lá em Fortaleza, né? E andando com o pessoal da Igreja de Cristo também, que é a igreja do Carlos Queiroz. Voltando para a minha cidade, eu não quis participar dessas igrejas fundamentalistas, né? Minha família mesmo saiu da igreja, porque da igreja que eles se converteram, cresceram, criaram seus filhos por causa da guinada bolsonarista que tomou de conta, enfim, estava insuportável alguém progressista conviver. Saíram, ficaram em casa, né? Aí eu tive contato com o pessoal do movimento Encontrão, que é da tua denominação, né? Que está implantando uma igreja em Iguatu, que é uma cidade vizinha. Aqui, eles estão implantando uma igreja com essa pegada missional, né, e tudo, assim, vamos dizer que é resposta de oração, assim, que eu estava pretendendo iniciar um grupo, assim, pequeno, falar com o pessoal de Fortaleza para ajudar e tudo, mas acabou que veio esse grupo do Movimento Encontrão fundar uma igreja aqui porque existia um grupo pequeno, luterano, assim, em torno de alguns universitários lá, e professora universitária também. Aí o conselho pedir o conselho, né? Mas, assim, o que é que você tem, assim, a me aconselhar nesse sentido, né? Alguém que saiu do meio fundamentalista, conviveu bastante com o pessoal da Missão Integral, principalmente no ciclo da ABU, mas que, às vezes, quando eu estou participando desse projeto de implantação, né, eu fui convidado a fazer um discipulado. Eles têm um livro, né, dois livros, assim, onde eles vão conversando, né, através de perguntas a respeito de todas as minhas convicções. Aí, às vezes, assim, será que esse pessoal está respeitando a minha fé? Será que eles respeitam a minha bagagem? Enfim, de caminhada cristã? Perguntas assim me vêm à cabeça. Será que eles não estão reproduzindo um tipo de fundamentalismo também? O implantador, por exemplo, ele elaborou uma crítica que não concorda com a frase do René Padilha, que na verdade não é dele, né? É do São Francisco. São Francisco não. Aquela frase que tem no livro A Missão Integral, do René Padilha, que diz: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Ele diz... São Francisco.
Ele disse assim, eu não acredito assim, eu acredito que o evangelho você tem uma convicção e tem resultados. Aí eu disse, não, eu não acredito assim, eu acredito que evangelho inclusive as obras que você pratica, as obras de justiça, é evangelho, por mais que você não fale. Aí ele tem dificuldade nisso. Eu até disse assim, parece que você está preservando o dualismo, não sei o quê e tal. Ele disse, não, não. A gente até teve uma discussãozinha assim, meio acalorada, assim, uma discussão acadêmica, né? E aí ele disse, não, eu acho que o conflito é só de escola mesmo. Você é de uma escola teológica, eu sou de outra, mas parece que todo mundo fala a mesma coisa, ao final de contas, enfim. É mais nesse sentido. O que é que você diria para mim, que às vezes, olhando assim para o projeto de implantação de uma igreja missional, inclusive a gente está lendo vários livros, como eu estou lendo, não é porque eu fiz aquele curso da Missão Zero, da FATEV, que meu nome, um nomezinho pequeno que eu acabei me esquecendo agora, enfim, que a gente estuda vários livros como esse aqui, a Igreja Centrada, a Igreja Missional da Bíblia, de Michael W. Cohen, uma coisa assim. Aí a gente está lendo, eu participo do curso, vejo que é um curso que é de missão integral, um curso bem legal, massa. A literatura que a ABU lê também, assim, não tem problema nenhum na literatura. Mas quando vai para a prática, para o campo, parece que a gente não fala a mesma linguagem. Parece que a gente fala a mesma linguagem em alguns aspectos, sabe? Aí eu me pergunto, será que é porque eu estou muito crítico à igreja e não estou aceitando nada? Parece que tudo está errado. Enfim, é mais essa inquietação que eu tenho, assim. Mas o missionário é muito gente boa, eu vejo ele como um cara de boa fé, ele não está, assim, fazendo as coisas de má fé, né? Que hoje existe muita gente fazendo as coisas, assim, por maldade mesmo, e não é assim que eu percebo o que está acontecendo, né? Mas, enfim, é uma inquietação, assim, de um jovem aí que passou pela ABU, saiu das igrejas fundamentalistas e voltou para casa, para o interior, e quer ser luz aqui na cidade, enfim, é uma inquietação nesse sentido. Valdir? Próximo. Jonatas, não, Jonatas, eu acho que o que o Jonatas fala, de repente, tem sintonia com vários de vocês, né? Do que vocês estão vivendo, tá? Eu acho que a gente de fato está vivendo um tempo, digamos assim, um tempo muito, muito, muito difícil, um tempo muito sensível, né? De polarização, de dificuldade de diálogo. Então, assim, Jonatas, quando você fala que tem possibilidade, quando você fala que o missionário é gente boa, não, e que você tem possibilidade de conversar com ele, eu acho que isso já é uma coisa boa, porque, de fato, a gente está num contexto tal que, em algumas realidades, a gente não está nem conseguindo conversar, né? As nossas igrejas polarizaram, né? De tal forma que a gente não tem mais espaço para o diferente. E eu acho que uma das coisas que você também viveu e que a gente vivia na BU é que você tinha diferentes gente com diferentes backgrounds, né? Pano de fundo, coisa assim. Então ele está falando de uma igreja luterana, né? A igreja luterana, como tal, ela não é fundamentalista. Pelo contrário, ela é até mais liberal do que fundamentalista, né? O movimento Encontrão, ele é um movimento de evangelização dentro da igreja luterana. E eu diria assim, e essa foi a minha caminhada muito dentro do Encontrão, mas ele tem hoje ele é mais fundamentalista do que ele era uns anos atrás, né? Como todas, digamos, como grande parte das nossas igrejas, né? Então, em primeiro lugar, eu estou dizendo assim, olha, nós estamos vivendo um tempo difícil,
Segundo lugar, eu acho que nós estamos experimentando, e muitos de vocês vão experimentar, um tempo de luto. Um tempo onde é difícil encontrar parcerias e espaço de conversa, de encontros. E vamos ter que, né, nesse período, trabalhar muito lamento. Né? Isso, para mim, isso não é negação da igreja. Isso é reconhecimento de um momento que a gente vive. Em terceiro lugar, eu diria, se você encontra, qual é o espaço que você encontra? Em algumas denominações hoje, você não vai encontrar espaço, nem para fazer as suas perguntas. Se você, digamos assim, num comentário quase cínico, Jonatas, eu diria, cara, se você tem um lugar que você está encontrando um espaço onde você pode fazer pergunta, te agarra esse espaço, porque alguns pastores não estão nem permitindo nada disso. Né? Eu, pessoalmente, digamos assim, até tem um dos meus antecessores mais velhos, ele está brigando muito comigo, porque ele está assim, como que digamos, como que a gente se posiciona nesse momento, né? Eu espero que a gente passe por um processo de esvaziamento, um pouco desse bolsonarismo. A gente não vai escapar de uma direita, assim como a gente não vai escapar de uma esquerda, né? Mas eu espero que pelo menos uma visão mais de direita rasa, a gente possa passar desse período, né? E que a gente volte, eu acho que a gente deve voltar a encontrar espaços para igrejas onde os jovens possam ser recebidos, né? Onde a gente possa reencontrar espaços de respiro, porque senão a gente vai passar por períodos mais difíceis ainda. Né? Então, assim, cara, trata bem o lugar que você está, não abra mão das suas convicções, mas alimente espaços de conversa. Essa seria a minha palavra para vocês. Obrigado, viu, Valdir? Pronto, no próximo, Davi. Jonathan, caminha com a gente virtualmente também. Você caminha com o nosso grupo aí, que você pode falar, você pode perguntar, a gente vai trocando ideias. Caminha com a gente no grupo. Acho que é importante isso, você gerar outros espaços, né, de encontro, isso, de lamento. Nosso grupo, a gente pode conversa, todo mundo desabafa. Tem momento, é verdade. A Everine que o diga, né? O Germes. Quando o André deixa os outros falarem. Então vamos lá. Na ordem, né? O Davi, né? Aí depois acho que é o Germes e o Gelson, né? Você vai deixar o Gemerson falar, então, né? Não, o Gemerson não deixa não. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E boa noite, Valdir. É um prazer ainda mais, né? Eu até falei quando a galera anunciou que você ia estar com a gente nesse primeiro encontro. Eu disse que eu não ia ter nem roupa e, assim, eu tentei me vestir adequadamente aqui, passei até um perfume, mas, assim, não sei se ainda estou à altura, né? Mas vamos lá. Eu estou aqui de camiseta, de camiseta. O que você está? Então, é isso. Eu sou um grande seguidor seu, assim como o André falou, eu acho que eu conheci, assim, o seu nome lá na época do Missão na Íntegra e venho acompanhando até os dias de hoje. E desde lá eu identifico no Senhor uma das maiores vozes de esperança, que me dão esperança. Isso é uma coisa muito, muito boa que eu gosto muito de ter para ter comigo perto, porque nesses tempos a gente tem
tem sofrido tanto e tem ficado com um psicológico muito abalado. Então, saiba que eu lhe considero, junto com vários outros, mas assim, eu preciso falar que eu te considero uma voz de esperança. Principalmente esse ano, onde eu li, eu até mostrei para o pessoal que eu li o livro que você escreveu junto com os seus amigos, que é o Formação Espiritual, que eu já era um grande admirador da ideia do PGM, e ele me dando uma noção a mais do que era esse projeto de discipulado, eu fiquei mais admirado ainda com esse projeto, e também seus podcasts, que têm sido sempre que sai eu escuto e tem me dado muita esperança. Nesse primeiro capítulo do livro, eu destaquei algumas coisas que eu achei interessante, que é justamente o que você já falou aqui ainda há pouco, que era sobre saber discernir o nosso tempo e a nossa sociedade. E como eu venho de um meio tradicional, eu rompi com esse meio no final de 2019, então eu tenho uma grande formação e até formação teológica. Eu tenho uma formação teológica em um meio tradicional. E eu lembro que eu ouvia muito nessa minha igreja, nessa minha antiga igreja, que coisas do tipo, a gente não precisa estudar ou saber o que está acontecendo no mundo, porque a gente só precisa saber o que a Bíblia fala. Porque se a gente sabe o que a Bíblia fala, a gente com certeza vai ser um cristão bom, um cristão melhor. E assim, eu sempre tive apesar de crescer nesse meio tradicional e ter assim uma formação assim tradicional, eu sempre tive muita ressalva com essas afirmações. Mas, assim, eu fico muito feliz que pessoas como você têm se atentado para isso, né? Que a gente precisa perceber que o nosso testemunho ele tem que ser relevante, ele tem que falar na mesma voz e no tom adequado do meio em que a gente está vivendo. E, assim, eu queria deixar como pergunta, vou tentar formular a pergunta, que eu ainda não fiz isso, mas, assim, nesses tempos de polarização, como que o senhor acha que o nosso chamado para fazer justiça, e uma justiça que vem das Escrituras, pode sobressair a alguma outra voz que a gente pode estar se atentando? Por exemplo, como essa justiça pode ser central, apesar de muitas vezes a gente querer ser dominado por outras coisas. E isso pode ser do meio tradicional ao até o progressista, que eu falo a respeito de eu querer mais que o nome da minha denominação sobressaia do que o que eu estou fazendo, ou do que a minha ideia política sobressaia do que eu simplesmente olhar para a Bíblia, olhar para Cristo e tentar seguir os passos dele. Eu não sei se deu para entender. Obrigado, Davi. Alguém perguntou aí o que é o PGM. O PGM é um programa de mentoria, Grão de Mostarda, né? Projeto Grão de Mostarda, que é um programa de mentoria com lideranças jovens, que alguns pastores, o Ziel Machado, o Marlo Duvico e o Ricardo Barbosa, que a gente coordena aí por umas décadas. E a gente lançou no ano passado o livro Formação Espiritual. Eu acho que é isso que o Davi estava falando, né? Davi, eu acho que você tem a gente tem na tradição bíblica, especialmente na tradição veterotestamentária, é isso mesmo, Gemerson, não tem nada a ver com... a gente tem na tradição veterotestamentária uma coisa que chama, na teologia, né, de remanescente fiel, né? Porque
essa experiência histórica que, de alguma forma, nós estamos experimentando como Brasil, né? De uma igreja grande, de uma igreja em crescimento, uma igreja em crescimento, ela vai precisando se reposicionar e se realiançar no contexto no qual ela vive, né? E esse contexto, geralmente, historicamente falando, uma igreja que cresce, ela também é uma igreja que fica mais aguada, ela é uma igreja que fica cheia de interesses, né? Ela é uma igreja que, nesse sentido, ela vai perdendo a radicalidade da sua vivência de fé, né? Por exemplo, se você pega lá no início da Igreja Antiga, Constantino, que foi o primeiro imperador, né, que transformou o cristianismo como religião oficial, você vai ver que naquele período nasceu o movimento monástico, os monges, que foram para o deserto, né, não aguentaram essa grande igreja que estava, né, sendo sustentada pelo império, né, e eles se retiraram, né, e foram para o deserto. Na história de Israel, você tem a mesma coisa, né? Você tem, à medida que o regime, né, vai se tornando maior, ele vai se corrompendo. E, geralmente, na história do povo de Israel, você se corrompe em duas avenidas. Você se corrompe na questão da idolatria e você se corrompe na questão da injustiça, né? São as duas, digamos assim, as duas grandes avenidas que sempre, de novo, né, você vai ver, é ali que é ali que o bicho pega, na questão da injustiça, no relacionamento com os outros, na construção da sociedade, e na questão da idolatria, né, que é justamente essa coisa de pôr o coração em outros lugares, em outros valores, outras entidades. Então, quando Elias, por exemplo, chora, né, para Deus, por assim dizer, diz, olha, eu estou aqui sozinho, tá? Né? Deus diz para ele, não, Elias, tem mais 7.000 aí que não dobraram o joelho para Baal, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo num momento onde a gente precisa ressaltar a importância do que, né, na teologia se chama remanescente fiel, né? Nós precisamos ressaltar a importância de uma igreja, de uma vivência de fé que seja íntegra, que integre, que seja cuidadosa para com o outro, que seja profética, né? E isso, às vezes, vai ser muito difícil numa mega igreja, mas vai ser mais viável em pequenos grupos, pequenas igrejas e pequenos espaços, né? E eu acho que nós precisamos capilarizar o nosso testemunho para o cuidado e para a justiça, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa a gente precisa ter essa experiência um pouco de ser esse remanescente fiel. E, para isso, a minha palavra seria, olha, não fique sozinho, né? Não fique sozinho, ande em comunidade, busque parceria, cuide da sua alma, né? Mas também cuide do seu corpo, né? Cuide de uma boa conversa com as Escrituras, né? E que deixe essas conversas com as Escrituras, individualmente e em grupo, alimentar você, né? Isso, em parte, são as pequenas coisas que vão dar sustentabilidade para a nossa fé. Maravilha. O Germes, cadê o Germes? Que estava na pergunta. Tô aqui, lembrando que até 21h30. Lembrando que até 21h30 a gente encerra, viu? O tempo passa rápido. Vamos lá. Deixa eu falar, macho. Valdir, querido, eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre a teologia da criança. Os desafios da igreja, principalmente da igreja orgânica, né? Eu sou membro, eu faço parte da Igreja Sinal do Reino,
E a Igreja Sinal do Reino é uma igreja orgânica, em que a gente não foca tanto em questão de templos, em questão de estruturas, mas a gente precisa trabalhar com as crianças que chegam até nós, entendeu? Então, eu gostaria de... Vou entrar na mesma linha do Jonathan, de um conselho em relação ao cuidado dos pequeninos, das crianças. Por exemplo, aqui no Juazeiro, a Sinal do Reino, ela se encontra em uma comunidade, em um bairro da periferia de Juazeiro. Em um lugar muito pequeno, muito simples, que nem é nosso. É de uma ONG que trabalha com pessoas em situação de rua e que agora está começando a acolher crianças para fazer reforço escolar. E é uma demanda que a tendência é crescer, né? Eu gostaria de saber sobre os desafios do trabalho com a criança agora numa pandemia e em um processo de empobrecimento do país vindo à tona. É isso. Jamerson, acho que o que você está falando é fundamental, né? Porque, em primeiro lugar, as crianças elas são vítimas, né? Elas são as grandes vítimas também na pandemia, né? E a igreja precisa ser o espaço seguro para a criança, né? Mas uma das coisas que eu diria para você é que não apenas a gente precisa ministrar para com as crianças, a gente precisa aprender a receber a ministração das crianças. E isso nos torna uma igreja sensível para as crianças. Então, digamos assim, Gemerson, se você me manda o teu contato, eu escrevi um pequeno, eu tenho um manuscrito que ainda não está publicado, mas que chama Fazendo Teologia de Olho na Criança. Então, mas é rascunho ainda, então eu posso te mandar isso daí e a gente pode trocar ideias, mas desde que você não vai passar adiante esse troço aí, porque é rascunho, né? Então, eu vou pegar o contato com o Thales. Tá bom. E aí a gente pode trocar figurinha e eu te mando esse manuscrito, tá bom? E agora o Gelson, né? O próximo. Isso. Boa noite, Valdir. Boa noite. Abraço. Valdir, a pergunta que eu queria fazer são duas em uma. A primeira lembrando uma falazinha lá no começo que você estava falando de teologia da criação, né, cuidado com a criação, e que você falou desse diálogo, né, com a civilização. E aí tem até um título de um livro, né, do Miroslav Volf, que é uma fé pública, né, por uma teologia da fé pública, se eu não me engano. Aí a primeira pergunta seria isso, né, como a gente pode produzir uma teologia sem que a gente possa se anular a nossa transcendência, nossa confissão dessa transcendência, para que a gente possa também ter esse diálogo, né, público. E a segunda seria a pergunta, aqui é falando de teologia da criança, chegou minha bebê aqui. Tá vendo? Estou escutando. Aí a segunda pergunta seria, a gente estudou o livro do René Padilha, o que é Missão Integral, e no capítulo 14 fala justamente disso, né? A justiça no lugar da missão. Qual o lugar da justiça na missão? E aí o René cita um texto que você publicou, se não me engano, foi um texto que você escreveu em 1988, falando de reforçar a centralidade da justiça na missão. E aí, como a gente vai estudar o Deus da justiça, a justiça de Deus, como a gente pode não perder de vista o processo de evangelização, mas também deixar centralizado a justiça, que foi essa pergunta que você deixou nesse texto e o René Padilha falou nesse livro. Né? Então, seriam essas duas perguntas que eu
queria fazer para você. E, Abraço, e, obrigado. Cícero, e essa que é a coisa da teologia pública é muito importante para nós, porque nós nos tornamos públicos, né? Quer dizer, nós em poucas gerações deixamos de ser uma igreja minoritária para se tornar uma igreja mais significativa. Então, essa teologia pública. E você, eu acho que acentuou a importância, porque algumas vezes a teologia pública, e dependendo de quem a faz, a dimensão da transcendência quase que desaparece, né? Mas aí eu te diria, cara, Miroslav Volf, você está em boas mãos, porque o Miroslav Volf não vai te deixar perder a transcendência. E tem um livro recente que a Mundo Cristão publicou dele, que tem a ver justamente com a questão do abraço, né? Isso, Então, assim, com Miroslav Volf você tá em boas mãos, né? E essa outra coisa que você falou dessa inter-relação entre digamos, a evangelização, a responsabilidade social, né? Tem um artigo do Chris Wright, que fala que tem como título As 5 Marcas da Missão. Se você for no site da Martureu, você vai encontrar no site da Martureu esse artigo, porque justamente um pouco vai te ajudar nessa costura, né, das 5 marcas da missão. E, de novo, se você não encontrar isso lá no Martureu, pode, através do Thales, fazer contato comigo, eu te mando esse artigo que vai te ajudar. Obrigado, Valdir. Obrigado. Eu também quero, viu? E pegando o embalo aí, Valdir, do Gemerson na Teologia da Criança, eu estava lá no curso lá, na Unida lá, Teologia da Criança. Daquele, tá bom. Compartilha lá que tem aquele agora, lá, né? Aí compartilha com a gente, viu, André? Tá bom, tá certo. Abraço. Então, a gente compartilha. Agora, para encerrar, tem o último, né? Quem é a pessoa, Renata? Eu acho que eu esqueci o nome. É o Rafael, é? É o Rafael. Rafael. Se der Pronto, tempo, Rafael. tem uma perguntinha da Stephanie aqui no chat. Né? Tem a pergunta do Rafael e no finalzinho, só lembrando que o Valdir vai dar aquelas 3 dicas para a gente aí. Massa. Olá, gente. Boa noite. Vocês me ouvem? Isso, dá para ouvir. Ok, valeu. Bem, no chat eu falei que eu entendo muito raso sobre missão integral e tal. Nunca não li nenhum livro a respeito, assim, propriamente dito, enfim. Não conheço o Valdir, estou conhecendo ele agora. Não conheço os precursores da missão integral, histórico, vou até procurar dar uma pesquisada, enfim, e de representantes atuais também da missão integral. Mas a minha pergunta é o seguinte. Bom, a gente vive num contexto, isso já foi bem explanado aí, de polarização e tal, e que a percepção que eu tenho, e eu acredito que alguns de nós tenhamos também, é de que há muita gente querendo fazer algo muito mais fora desse sistema já pré-estabelecido e já enraizado, da forma de se fazer o evangelho, de se promover o reino de Deus, do que os que estão dentro e julgam-se estar no caminho correto, segundo as suas próprias convicções. E eu observo também um grande desafio, que esse pessoal que está fora, né, mas que
tem muito evangelho, muito cristianismo no coração deles, dadas as proporções, obviamente, mas em sua maioria eu acredito que seja assim, estão fora do sistema religioso porque se cansaram absurdamente, né? Mas querem mudança, querem fazer algo e tal. E para se juntar e para fazer coisas, a gente precisa também de quantidade de pessoas. E a gente sabe que igreja, e aí eu falo no sentido de participantes, né, dessa comunidade, desse ajuntamento, quando é pequeno, dentro desse sistema capitalista que a gente, infelizmente, não pode fugir dele, mas pode achar caminhos possíveis para, de alguma maneira, enfim, resistir à sedução de, né, nem tudo é dinheiro e que dízimos e ofertas não são obrigatórios e não devem ser cobrados e coisas desse tipo, né, como se fosse uma oferta ou se eu estivesse vendendo um produto, como se o evangelho fosse um produto. Então, há uma grande dificuldade dessas pequenas igrejas, dessas pequenas comunidades alternativas, se é que eu posso dizer assim, de colocarem planos de ação em prática devido à questão financeira, e também dessas igrejas maiores que têm esse poder aquisitivo maior de fazer as coisas, não por essa vontade que essa minoria tem e quer fazer, e eles têm essa oportunidade de fazer e não faz. Então, assim, é uma coisa muito discrepante, muito ambígua. Eu gostaria de saber como é que isso, se é que pode ser respondido agora, a grosso modo, como é que se resolve isso, como é que se chega a um denominador comum, como é que se fecha essa conta? Então, Rafael, essa conta tem outra matemática, né? Mas assim, Rafael, né, quando você fala da missão integral, eu acho que assim a gente tem que até cuidar um pouco com linguagem, né? Quando a gente fala da missão integral, a gente está falando basicamente de um compromisso e de uma querência de seguir a Jesus, né? Quer dizer, nós queremos ser seguidores de Jesus e para isso nós entendemos que a missão da igreja ela precisa afetar as diferentes áreas da vida na qual a gente vive, sejam elas espirituais, emocionais, físicas e comunitárias, né? Então, assim, às vezes eu acho, a missão integral nesse sentido é alguma coisa muito, 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 muito simples na medida em que ela se resume ao seguimento a Jesus. Quanto ao outro que você fala, eu acho que, de fato, muitas vezes a pequena igreja, e de fato no Brasil, a grande parte das igrejas são pequenas igrejas, né? Ela não tem os recursos necessários. E uma das coisas que a gente tem descoberto é a importância de trabalhar em rede, né? Trabalhar em rede, o encontro de pequenas igrejas. Então, por exemplo, você tem a Renas. A Renas é uma dessas redes de social, de igrejas e projetos na área social, né? Então, Renas, e eles se alimentam, eles fazem um encontro. Eu tenho falado várias vezes em Renas. Então, quais são as possibilidades de a gente costurar redes para que as nossas redes possam ter um impacto maior do que as nossas experiências, micro, e que as redes às vezes elas são muito positivas em termos de compartilhamento de recursos e recursos e de pessoal, né? Mas como você disse, Rafael, eu acho que isso aí de repente mereceria uma conversa mais longa, mas vocês vão ter outros encontros onde vai dar para conversar sobre isso, né? Obrigado, Rafael. Vamos lá.
O... Aí a minha criança também já está chamando aqui. Obrigado, Giovana. Ela já sabe até qual o horário. Vamos lá, né? Valdir, aquele desafio lá das 3 dicas, né? E desde já eu agradeço demais a sua participação conosco. Acrescentou muito aqui pra gente, muito feliz mesmo. Hoje eu saí do trabalho correndo aqui para trás. Normalmente eu saio do trabalho muito tarde, eu saí do trabalho correndo mais cedo para poder estar com vocês aqui. E nós temos o grupo, né? Nós temos o grupo da Missão Integral, e quem quiser participar conosco aí, tem o Germes aí que está com o Zap aí, e a gente vai conversando. O nosso grupo é muito bacana, a gente vai desabafar, conversa, né? E assim, Valdir, muito obrigado mais uma vez, agradeço demais a sua presença, realmente você é uma das vozes para mim aqui no Brasil, né, que me deixa com esperança, né? Podemos dizer assim, com esperança. Obrigado. Aí eu vou deixar o senhor falar aí as 3 dicas, aí o Germes quer falar alguma coisa aí. Então, gente, não, eu de fato a Ultimato está publicando nas próximas 3 semanas o livro chamado Raízes do Evangelho Integral. E que Raízes do Evangelho Integral. E que é justamente uma compilação de vários dos autores pioneiros quanto à base bíblica da missão histórica, né? A outra coisa que eu diria é que tem um livro que saiu recente, do Timóteo Kerriker, que fala sobre a missão de Deus, né? A missão de Deus, né? Timóteo Kerriker. Eu não sei se eu tenho o título exatamente, mas está recém, é bem novo também o livro. E o terceiro, eu diria, olha, vocês não querem ler alguma coisa fora do universo cristão? Pode ser. Né? Por exemplo, um cara que está escrevendo muito é o Han, o coreano-alemão. Então, o livrinho dele, Sociedade do Cansaço, por exemplo. Eu tenho esse livro. Muito bom. Eu acho que valeria a pena, porque uma das coisas importantes é você conseguir entender os tempos que você vive, né? E isso dá, de alguma forma, uma trabalheira danada, né? Mas, gente, obrigado aí pelo espaço com vocês. Eu sei que a gente passou uns minutos, aí minha esposa deve estar, não sei onde é que ela está aí, mas eu agradeço muito o privilégio de poder estar com vocês, tá bom? Obrigado. Boa noite. Muito boa noite. Uma boa noite. Fique em paz, Valdir. Eu tenho só uns avisos. Pronto. Hein? Mas só fica à vontade, Muito obrigado. Ah, tá bom. Você vai lá nos avisos. Eu vou dar um aviso que vai cuidar da Cileda. Como é que é? O senhor vai cuidar da Cileda e eu fico aqui cuidando dos avisos. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Pessoal, rapidamente aqui. Os nossos encontros do grupo de leitura acontecem a cada 15 dias, né? Então, daqui a 15 dias, nós vamos ter o primeiro encontro do livro O Deus da Justiça, a Justiça de Deus, que, inclusive, eu vou até fazer propaganda agora. A Sinal do Reino, ela está vendendo esses livros preço promocional de R$12. Então, quem quiser, procura.